Muito bom dia e no programa Saúde em Evidência deste sábado estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o psicólogo e mestre em psicologia social, também professor da Faculdade de Medicina do Sertão, que vai estar falando conosco sobre um assunto de muita relevância para toda a comunidade, que é saúde mental na atenção primária e outros desdobramentos. E eu, se fosse você, ficava bem conectado, porque está imperdível hoje. Muito bom dia para você que está aqui conectado conosco na TV Nova Nordeste e também na TV LW para mais uma edição do programa Saúde em Evidência. Que bom receber você aí de casa aqui conosco todos os sábados. E no programa de hoje nós vamos receber, estamos aqui nos nossos estúdios já, com o professor e mestre em Psicologia Social, que é professor da Faculdade de Medicina do Sertão aqui em Arco Verde, e a gente vai estar falando sobre saúde mental na atenção primária. Professor Berg, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. É sempre muito bom receber vocês da Faculdade de Medicina do Sertão aqui, que foi um grande ganho, né? Que é um grande ganho, um divisor de águas, né? Para a história de Arco Verde e da região. Professor, gostaria de começar que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é saúde mental na esfera pública. Como é que funciona a saúde mental na esfera pública? Ok. Antes de mais nada, Catarina, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. É a segunda vez que eu venho aqui. Que coisa boa, seja bem-vindo sempre. Inicialmente a gente veio no mês de setembro, falar sobre o Setembro Amarelo. Sim. Né? E acho que esse é o primeiro ponto que a gente deveria destacar. A gente não precisa falar de saúde mental apenas numa data específica. Sim, verdade. Porque é uma demanda que está conosco o ano inteiro. Então, ano inteiro. A gente precisa falar de saúde mental durante todo o ano, porque é um problema cotidiano. Então, parabéns pela iniciativa de destacar o tema da saúde mental, mesmo que não seja numa data específica, porque a saúde mental está conosco e tem implicações em outros aspectos da nossa saúde durante toda a nossa vida e durante todo o decorrer do ano, né? A gente gosta muito aqui, professor, a gente conversa muito sobre isso, olhar o ser humano de uma forma integral, entendendo que o ser humano, nós, eu e você que está aí em casa, nós somos seres biopsicossociais, né? E nessa perspectiva de entender o ser humano como um todo, negligenciar a saúde mental já não nos cabe mais. É necessário ter essa tratativa sobre esse assunto. Se a gente pudesse falar sobre saúde mental uma vez por mês, falaríamos. Por quê? Porque estamos numa sociedade adoecida. Verdade. E eu tenho certeza que você está aí em casa, se não você, mas alguém da sua família tem alguma dificuldade, vamos chamar assim, para ainda ter acesso à saúde mental. Porque a gente quebrou paradigmas, né? E também tem aquela questão de saúde mental, psicólogo. A gente está com um dos melhores aqui nos estúdios. Psicólogo é caro, psiquiatra é caro, o acesso à saúde mental é caro. Então, por isso começar, professor, desmistificando isso de que saúde mental acontece também no público. Exato. Eu acho que esse é o ponto de partida mesmo da nossa conversa. O Sistema Único de Saúde, ele tem hoje a possibilidade de oferecer atenção integral à saúde mental. Desde o aspecto preventivo, o aspecto promocional, o aspecto curativo e até o aspecto que eu posso falar de reabilitação em saúde mental. Então, hoje nós temos uma saúde pública que dá conta de todas as demandas de saúde mental das pessoas. A temática da saúde mental, quando a gente fala em relação à saúde pública, a gente precisa primeiro dividir ela em dois modos. O modo do transtorno mental, do sofrimento que advém do transtorno mental, e o mote do uso abusivo de álcool e outras drogas, que também causa sofrimento, né? Conhecida como dependência química. Então, o foco da saúde mental é esses dois âmbitos. O âmbito do sofrimento psíquico advindo de um transtorno mental e o mote do sofrimento psíquico advindo de um uso abusivo de álcool ou outras drogas. E hoje nós temos uma rede de atenção psicossocial que dá conta da saúde mental em vários níveis de atenção diferentes. Desde a atenção primária até a atenção terciária. Desde uma prevenção, lá na ponta, no território, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, né? Desde um tratamento, de um cuidado, de uma atenção integral na via especializada com os centros de atenção psicossocial, até se houver uma necessidade de uma internação, de uma urgência, os serviços terciários, os hospitais gerais, os leitos integrais. Então, nós conseguimos hoje, com o Sistema Único de Saúde, dar conta de todas as necessidades de saúde mental.
Acho que esse é o principal ponto para a gente começar. Cuidar da saúde mental não tem mais a ver com a questão de dinheiro. Porque se era um impeditivo, a questão financeira, o professor Berg está aqui só ratificando, confirmando essa acessibilidade através do Sistema Único de Saúde aqui no município e em outros tantos municípios, né, professor? A gente pode transitar muito bem aqui pela Sexta Geres, porque a gente conhece o trabalho da Sexta Geres, mas como esse programa vai lá de Recife e Grande Recife até Serra Talhada, a gente sabe que saúde mental vem de alguma forma mais encorpada em todos os municípios de Pernambuco, e a gente agradece, né, ao Sistema Único e aos municípios, né, os governos municipais que têm cada vez mais se empenhado para que isso aconteça. Professor, quando a gente olha para a atenção primária, lá no teu postinho de saúde, lá onde você vai, que o enfermeiro toma conta de você, a agente comunitária de saúde visita a sua casa, é necessário, né, professor, esse diálogo com o ACS, esse diálogo com o enfermeiro para poder estar fazendo essa costura para que a gente possa ter a saúde mental, a assistência em saúde mental desde a atenção primária. Na prática, como é que funciona? Porque a gente está aqui cheio de telespectador que vai no postinho, mas que ainda vai no postinho só para vacina, ou só quando está doente, só quando já está doente. Mas como é que funcionaria muito melhor? Como era que aconteceria muito melhor se o pessoal lá de casa começar a entender como é que pode funcionar na atenção primária? Ok. Eu acho que um ponto muito importante é que a gente costuma cuidar da saúde mental quando o problema já tá instalado. Estabelecido. Exatamente. E aí, eu acho que a atenção primária, eu tenho certeza que a atenção primária ela tem uma potência que a gente não encontra nos outros pontos da rede, que é a prevenção. Sim. Ninguém previne tão bem e sabe prevenir tão bem como a atenção primária. E ela vai desde da prevenção primária mesmo, no sentido de trabalhar antes dos primeiros sinais de adoecimento mental começar a aparecer. Por exemplo, sala de espera com as gestantes durante a consulta de pré-natal para prevenir uma depressão pós-parto. Perfeito. Não existe ainda depressão pós-parto, mas a gente pode fazer um grupo de escuta, uma discussão, porque as gestantes já vão ao posto para fazer o pré-natal. Muitos dos nossos ACS conhecem os idosos que moram só, que vivem só, porque os filhos saem para trabalhar, os netos, e muitos desses idosos começam a viver uma solidão extrema e começam a apresentar pequenos sinais de que estão tristes. Vamos começar com a ideia de tristeza. Sim. A gente já pode aí trabalhar a prevenção a uma depressão mais grave. Adolescentes que começam a demonstrar, mesmo antes de demonstrar sinais, por exemplo, na escola, programa de saúde na escola, que os municípios também têm. Por que não trabalhar grupos com adolescentes nas escolas para prevenir questões de ansiedade e também de suicídio, outro tipo de coisa? Então, o primeiro aspecto é uma prevenção primária mesmo, aquela prevenção antes de qualquer sinal de adoecimento mental poder borbulhar ou aparecer. A gente já o pode conhecimento, trabalhar. disseminar esse conhecimento. E dar ferramentas e possibilidade das pessoas conseguirem gerenciar estresse no seu dia a dia. Um equipamento da atenção primária muito importante, que pode fortalecer muito isso, é o NASF. Esse núcleo de apoio à saúde da família, ele amplia a possibilidade daquela unidade, porque na unidade você tem lá o médico, o enfermeiro, os ACS dos técnicos, e muitas vezes eles não conseguem dar conta da quantidade de demanda de saúde mental que chega até ali, ou até pensar na prevenção diante de tantas coisas que ele já tem para cuidar. E aí o NASF ele pode fazer grupos na comunidade. Grupos de prevenção ao alcoolismo, ao tabagismo, grupo de prevenção à depressão. E eu estou falando de uma primeira prevenção, de uma prevenção quando a gente nem tem ainda o adoecimento. Nem tem ideia do adoecimento. Vamos pensar agora numa segunda prevenção, numa prevenção secundária. Quando a gente começa a ter sinais de adoecimento, né? O idoso já chega queixoso lá para o médico, dizer que vive chorando fácil, com qualquer coisa chora. Ou alguém que começou a apresentar uns pequenos cortes quando fica um pouco estressado, ansioso e aí se automutila. Esse médico da atenção primária, esse enfermeiro e até o ACS já pode construir ferramentas para identificar, olha, aqui a gente tem um possível adoecimento mental. Sim, então, ou a gente já ataca agora, ou essa pessoa vai entrar em crise e vai precisar de um CAPS, que já é uma atenção secundária. Então, a gente já pode ter uma prevenção secundária, eu vou chamar assim. Uma prevenção primária quando não há sinal,
Uma prevenção secundária é quando eu percebo que já tem alguns sinais ali que ainda podem ser tratados na atenção primária, com o apoio do NASF, com o apoio da academia da cidade, do PSE. Isso vai, inclusive, evitar que a fila de espera na atenção secundária ela ingesse, né? Ela se torne demorada, né? Porque sobrecarrega. Os ambulatórios e o CAPS. Então, né? É um convite para você que está aí em casa, olha o que o professor Berg bem falou, é um convite para que, quando tenha aí no postinho, na unidade básica de saúde da família, do seu território, alguma reunião, algum grupo, né, professor? Que você participe, porque mas eu não vou porque eu não tenho. Vai para não ter, né, professor? É outra mentalidade. Então, a gente está convidando você a mudar essa mentalidade. E ainda tem um terceiro tipo de prevenção. Vamos imaginar que aquela pessoa adoeceu mesmo, precisou de um serviço especializado, foi para o CAPS. Sim. Mas o CAPS fez o tratamento direitinho e essa pessoa teve alta. Quando a pessoa tem alta do CAPS, ela volta para o território, ela nunca sai do território. Ela nunca sai do território. Então ela está lá na atenção primária. Eu preciso prevenir a recaída da crise. Isso também é uma prevenção de especialmente dessas pessoas que eu já sei que tem um problema e que estão ali fazendo a sua medicação. Tem uma vulnerabilidade ali. Porque elas já passaram pela crise. Estão de alta, mas elas já passaram pela crise. Então eu preciso ter um olhar mais atento para essas demandas, para essas pessoas. E aí a gente chama isso de uma prevenção terciária. Assim, a pessoa já teve alta, mas eu preciso cuidar. Ela teve alta do CAPS, mas ela é meu lá na atenção primária. Inclusive, ela é minha lá na atenção primária. Preparar o território, né, para não ter aqueles olhares diferenciados. Exato, preconceituosos. Né, preconceituosos, porque a gente sabe, a gente está falando aqui de 2 nichos, como o professor bem pontuou e destacou, tanto das pessoas com adoecimentos mentais, emocionais, quanto outro grupo que é de pessoas que são dependentes de álcool e outras drogas. Então, um dependente de álcool e outras drogas que recebe alta do CAPS e volta para o território e não existe um trabalho ali no território para receber essa pessoa de volta para o território, pode fazer com que essa alta ela seja suspensa. Né? A pessoa se sinta tão vulnerável que nem se reconheça mais naquele território. E às vezes o trabalho não é nem com a pessoa, é com a comunidade. Então isso também é um trabalho de prevenção em saúde mental. Quando eu explico à comunidade a importância de acolher as pessoas que estão mais frágeis, mais vulneráveis a ter um problema de saúde mental. Então isso também é trabalhar a saúde mental, porque isso adoece mais. Quando eu olho para você e você me olha com estigma, com preconceito, isso me adoece mais, eu me sinto mais excluído. Eu não consigo me inserir nos grupos, no mercado de trabalho, porque eu penso que todo mundo vai me olhar daquela forma. Então isso também é um trabalho de prevenção que a atenção primária pode fazer. Um trabalho de sensibilização com a comunidade para saber lidar e respeitar e compreender as pessoas que passaram por uma crise ou que mesmo que ainda não tiveram a sua crise, mas pode ter. Porque todos nós estamos suscetíveis a um adoecimento. Todos nós estamos suscetíveis a um adoecimento mental. Sobre este assunto, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. E eu quero que você continue aqui ligadinho, nem muda de canal, não pense nem nisso, a gente volta já. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde. O seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa.
prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Estamos de volta, continuando este programa Saúde em Evidência com o tema Saúde Mental na Atenção Primária. Muito obrigada por ter continuado sentadinho aí no sofá ou mexendo aquele feijão, mas sem trocar de canal. Seja muito bem-vindo, você que chegou agora, o programa está maravilhoso e você vai ficar comigo e com o professor Berg até o final. Agradecer, sobretudo, aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem, Clínica Santa Margot e Lojas LW. Professor Berg, a gente terminou o primeiro bloco falando, mostrando a amplitude dos braços da atenção primária para estar cuidando dessas pessoas que estão ali no território. Cuidando, inclusive, quando já passaram por algum serviço e estão de volta para o território. Claro que existe um momento em que a atenção primária ela não consegue mais abraçar este paciente que está com uma demanda que na atenção primária não resolve. Como é que é essa comunicação para a atenção secundária? Como é que toca essa bola? Como é que funciona na prática para você que está aí em casa se sentir mais seguro, sabendo que você vai estar numa rede? E essa ideia de rede é que você é cuidado aqui no seu território. E agora o professor vai explicar de quando o território, ele não consegue, quando o postinho daí do seu território não consegue mais continuar, não tem braço mais para continuar, precisa chamar ajuda. Como é que funciona, professor, na prática isso? Deixa eu te dizer alguma coisa, eu adoro essa palavra postinho. Tem gente que não gosta, eu adoro. Dá uma sensação de proximidade, não é? Né? Algo familiar, algo que eu posso chegar lá e ter contato. Tem que ser unidade básica de saúde Pois da é. família. Gente, sempre foi postinho, Eu adoro vamos deixar postinho. postinho. Acho que é isso mesmo. E a comunidade chama de postinho, então é postinho. Não é postinho? Né? Quem manda são vocês. Ela se Quem sente em manda é casa. a comunidade. É tipo um braço da nossa casa, né? Vou ali no postinho. É quase dizendo, vou ali na casa do meu tio, né? Com quem eu sei que posso contar. Com quem eu sei que posso contar, verdade. Exatamente. Então, a pessoa, seja com transtorno mental, seja usuário de álcool e outras drogas, ela nunca deixa a atenção primária. E a atenção primária tem que ter isso em mente. Quando eu encaminho... Eu não estou largando mão. Eu não estou largando. Sim, perfeito. É minha. Aquela pessoa é minha e eu sou o coordenador do cuidado. A atenção primária é o coordenador do cuidado. Seja em qual demanda for. Sabe qual é a minha vontade agora? De que muitos profissionais, na verdade, de que todos os profissionais da atenção primária estivessem assistindo esse programa para tomar para si essa verdade imutável de que o profissional da atenção primária, do postinho, é o coordenador de cuidado. Olha que coisa linda. Gente, Exatamente. porque é assim que está preconizado no SUS. Exatamente. A coordenação do cuidado está lá com a atenção primária e é bom que seja assim. Sim. A atenção primária é muito resolutiva. 80% das demandas de saúde podem ser cuidadas numa boa atenção primária. Então, a gente precisa fortalecer o ideal, o status da atenção primária, né? E aí, digamos que a pessoa está no sofrimento intenso. Sim. Né? Fala bastante, por exemplo, no caso de uma depressão, fala bastante em O suicídio. suicídio. Né? Está se automedicando, as automutilações estão frequentes. No caso de ansiedade, está tendo crises de pânico, o estresse está muito elevado. Né? No caso de um uso de drogas, o uso está abusivo, está cotidiano, está todos os dias. O alcoolismo, o uso de crack, o uso de cocaína, está contínuo e está começando a atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa está tendo um prejuízo. Prejuízo no trabalho,
prejuízo no aspecto intelectual, Cognitivo. o raciocínio não está mais o mesmo. Sim. Né? Um prejuízo nos aspectos afetivos, relacionais, prejuízo em casa, com a família, com o cônjuge, no relacionamento. Então, peraí, aquele caso ali está gritando já. Então, a atenção primária precisa do apoio de um serviço que tem mais expertise naquela demanda, que sabe lidar melhor com aquela demanda. E para isso, nós temos um serviço muito importante, que são os Centros de Atenção Psicossocial. É a nossa primeira ferramenta. Os famosos CAPS. Exato. Eu tenho certeza que você, aí em casa, de alguma forma, em algum momento da sua vida, ouviu falar em CAPS. E até hoje não sabia, mas aqui é lugar de você ficar sabendo de tudo com relação à saúde. Uhum. Eu sei que a gente está passando para vários municípios, mas eu vou só falar um detalhe importante. A gente está aqui no município de Arco Verde, e Arco Verde tem uma rede muito interessante. Arco Verde tem 3 CAPS. Mesmo a gente estando num município de 80 mil habitantes, mais ou menos 70 mil, a gente tem uma rede muito boa de CAPS. E outros municípios eu acredito que também tem essa potência com os CAPS. Que bom que tem. É muito importante investir nesse equipamento, porque é o equipamento moderador da saúde mental, é quem mais entende. É um serviço que veio a substituir um modelo que não servia. Sim. Então o CAPS representa esse modelo substitutivo, mais do que talvez qualquer outro serviço. Ele é o emblema público de que a gente tinha um modelo para cuidar da saúde mental que não prestava, que não servia, que caiu em desuso, que bom. E o CAPS ele é um serviço territorial, comunitário, porta aberta, mesmo sem encaminhamento a pessoa pode chegar lá. E lá vai ter uma equipe multiprofissional que trabalha de maneira interdisciplinar com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, assistentes sociais, Terapeuta ocupacional, educador físico, que pode dar um suporte integral a esse momento mais pesado, que requer já uma medicação, que requer um olhar mais diário, talvez até todos os dias, por um tempo mais intenso, né? Ou pelo menos 3 vezes na semana. O CAPS tem estrutura para oferecer esse tipo de serviço que a atenção primária ainda não tem. Você não vai ter como ir todo dia no postinho para tratar a saúde mental, porque tem outras demandas lá. O CAPS não, o CAPS você só trata a saúde mental, seja drogas, seja transtorno. Então, você pode ir 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, então você consegue ter um apoio mais sistemático. Vamos imaginar que algum dos nossos telespectadores tenha alguma ressalva em procurar a Unidade Básica de Saúde da Família, tenha vergonha, tem algum receio. Não vou porque a minha cunhada trabalha no postinho, eu não vou, não quero me expor. Essa pessoa pode ir direto no CAPS, professor? Pode sim. O CAPS é um serviço porta aberta. Mesmo a porta de entrada prioritária, aquela que a gente mais indica é a atenção primária. Porque lá você constrói vínculos, mas às vezes tratar da saúde mental, a gente ainda tem preconceito, com a gente mesmo. Eu tenho dificuldade de dizer que preciso de um psiquiatra, eu preciso de uma demanda de saúde mental. Então não se preocupe. Se você não quer tratar com esse assunto, desse assunto com seu ACS por enquanto, ou com seu médico, ou com seu enfermeiro por enquanto, você pode procurar diretamente um Centro de Atenção Psicossocial, um CAPS, que é um serviço porta aberta. Que eles vão dialogar, né? O CAPS vai estar dialogando com a atenção básica. Eu acho que essa é a parte que a gente precisa. Você começou a pergunta falando sobre rede. Sim. Eu acho que esse é o ponto-chave. A gente pode ter vários equipamentos num município qualquer, mas a gente pode não ter uma rede. Porque só ter pontos tem que ligar os pontos agora, exato, né? Agora um convite para você, gestor, para você, profissional da saúde, que está nos assistindo, porque, professor, esse é um programa que tem um perfil bem interessante. Ele tanto tem aquele cidadão comum que está aí em casa fazendo uma faxina, arrumando um carro, como também tem as pessoas que trabalham com saúde, que gostam de se inteirar sobre as novidades do que está acontecendo em saúde. Então, fica aí a chamada, né, a convocatória de que para se ter uma rede é necessário que tenhamos essa ligação de pontos. As linhas, a costura. E você convidou as pessoas certas agora para ouvir esse momento. Então, nós profissionais de saúde, bati até no microfone agora para chamar a atenção, nós profissionais de saúde somos essas linhas, somos essas cordas. Nem o CAPS tem que ficar esperando a equipe da atenção primária chegar lá batendo na porta, nem a equipe da atenção primária tem que ficar esperando o CAPS convidar para discutir um caso. Todos os 2 serviços, tanto da atenção primária como da secundária, são corresponsáveis
por aquele usuário, por aquela demanda. E um precisa sensibilizar o outro para essa interconsulta, para esse matriciamento. Quando essa palavra surgiu, matriciamento, eu tenho uma palavra interessante de explicar. Essa palavra surgiu da seguinte forma. A equipe de saúde mental lá do CAPS ela é especializada. Então ela vai formar, dar suporte técnico-pedagógico, vai matriciar a equipe da atenção primária. No início se pensou assim. E foi assim por muito tempo, porque a atenção primária ainda não entendia muito bem como lidar com a saúde mental. Hoje já não é mais assim. Quando a gente fala de matriciamento, a gente não quer dizer que a equipe do CAPS vai ensinar a atenção primária como trabalhar, até porque o CAPS aprende muito com a atenção primária. Os serviços secundários, os ambulatórios aprendem muito com a atenção primária. Então, o matriciamento, na verdade, é um encontro entre essas equipes para fortalecer uma linha de cuidado, um projeto terapêutico para aquele usuário, para aquela família, para aquele grupo. Então, é importante que haja essa intercomunicação entre os serviços. E aí a gente vai ter uma rede. Aí sim a gente vai ter uma rede porque os pontos estão se ligando. Né? Imagina uma rede de pescador onde só tem os nós da corda. Verdade. E não tem corda. Não dá para pegar peixe nenhum. Não pega peixe. Quem perde é você que está em casa. Quem perde somos nós, né, da comunidade. Quando os serviços eles não dialogam e se corresponsabilizam. Ainda nessa temática de a atenção primária não tem mais braço para essa demanda, chegou na atenção secundária, para além dos CAPS, o que mais a gente tem na nossa rede? Vamos para o ideal, que é a rede funcionando. Como seria se esse usuário, e quando a gente chama aqui usuário, só para ficar claro para você telespectador, não estamos em momento algum nos referindo ao usuário de droga, por exemplo, usuário do Sistema Único de Saúde, Exato. Certo? Então, eu sou usuário do Sistema Único de Saúde quando eu vou no postinho fazer a atualização do calendário vacinal, correto? Você é usuário do Sistema de Saúde quando você vai lá no seu postinho para uma consulta no dentista ou no médico. Não é assim, professor? Exatamente. Porque a gente ainda Todos tem algumas nós somos palavras, usuários, né? Todos somos usuários. Eu gosto muito disso para poder ficar claro, porque às vezes uma linguagem mal colocada, né? Pode reverberar em outras questões. Esse usuário do serviço, ele não se adapta, ou de verdade ele não é um usuário com características, com perfil para o CAPS. Certo. Como é que a rede, o restante da rede, abraça esse usuário? Ótimo, perfeito. Então, vamos imaginar o seguinte. A atenção primária está ali no cuidado cotidiano com a saúde mental, preventivo, promocional, mas aí a gente percebe que requer uma atenção especializada. Então, a gente tem prioritariamente os CAPS, né, por tudo que eu falei, por já ter uma equipe completa ali. Sim. Mas também, às vezes, a pessoa precisa de uma atenção mais individual, mais personalizada. Não que o CAPS não possa dar isso, mas às vezes é a pessoa que não está numa crise tão pesada, que não precisa mesmo desse trabalho tão profissional. Então, existem os ambulatórios. Um ambulatório de psiquiatria, um ambulatório de psicologia, as clínicas e escolas, né, também é importante. Sim, né, que as faculdades comecem a proporcionar à comunidade serviços de clínica e escola para poder ter esse aspecto da psicoterapia, do atendimento psiquiátrico. Mas vamos imaginar, Catarina, que eu esteja lá na minha comunidade e de repente eu preciso de um nível maior. A pessoa entra numa crise muito forte, muito pesada. O que a gente comumente chama de surto, por exemplo. Sim. A pessoa esteja em risco iminente até de morrer. Ou esteja provocando um risco a alguém. Aí, nesse momento, a gente precisa trabalhar com a lógica da emergência. A gente precisa emergenciar. E a gente precisa lembrar que a gente agora está num novo modelo de rede de atenção psicossocial. A gente vai falar sobre esse novo modelo e o assunto é tão importante, tão relevante que eu vou dedicar um bloco para este assunto. Então continua conosco, não muda de canal. Só dá tempo de você ir rapidinho no banheiro e voltar, porque o programa hoje, ó, tá daquele jeito que a gente gosta. Eu volto daqui a pouco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada.
tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Estamos de volta no programa Saúde em Evidência e hoje falando de um tema que é importante para toda a sociedade: saúde mental. Que bom que você está aí comigo, que bom que todos os sábados o seu despertador já toca, avisando que 10 horas da manhã é o encontro marcado com Catarina Cursino aqui no Saúde em Evidência. E agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Lojas LW, Memorial Imagem e Clínica Santa Margot. Professor, a gente concluiu o segundo bloco falando aí, né, já mostrando, deixando as pessoas curiosas com essa novidade aí na tratativa quando a gente fala em emergência no quesito saúde mental. Como é agora que funciona para você que está aí em casa saber que quando ou você ou outra pessoa está oferecendo risco a si mesmo ou à comunidade, como lidar com essa problemática, com essas questões? Ô Catarina e nossos telespectadores, deixa eu historicizar um pouquinho essa resposta, Pois não. certo? No passado, nós temos um certo receio do chamado louco Sim. ou do usuário de droga por achar que é perigoso. Então, o que é que se fez durante muito tempo na história? Nós vamos isolar essa pessoa, nós vamos asilar essa pessoa. Vamos amarrar, vamos conter. E essas pessoas eram depositadas. Eu vou falar essa palavra porque era exatamente isso. É verdade. Elas eram depositadas em instituições de permanência sem previsão nenhuma de quando é que elas iam sair de lá. E eram, na maioria das vezes, abandonadas pela família essas pessoas, e sem nenhuma terapêutica, sem nenhuma clínica, sem nenhuma proposta. Era simplesmente um descarte. Exatamente, se jogava lá. Esse modelo se mostrou ineficiente. Não promoveu melhora de ninguém. Não promoveu reinserção social de ninguém. Então a gente tem que entender, esse modelo não serve. E o que é que a gente está discutindo aqui desde o início do programa? Um novo modelo. Né? Esse novo modelo forma uma rede de atenção psicossocial, que olha para a saúde mental desde o nível preventivo, lá na atenção primária, promocional, um nível mais interventivo, na atenção secundária, mas às vezes, mesmo assim, tendo todos esses tentáculos, a rede às vezes não consegue dar conta. A pessoa entra numa crise muito mais séria, começa a correr risco ou promover risco para alguém. Nessas horas a gente vai tratar. Sabe quando você está com um filho seu com uma febre muito alta, que não baixa, o que é que você faz? Corre para o hospital. Exatamente. Nós vamos chamar SAMU, resgate,
ou vamos botar dentro do carro, dar um jeito de conter, chamar a ajuda de alguém e vamos levar para o hospital. Para o hospital geral mesmo. Esse é o hospital que a gente leva quando alguém está com outro tipo de enfermidade. Para a gente tirar aquela coisa de que vamos ter o lugar do louco. O lugar de que... Não. Toda pessoa que está com transtorno mental, ela tem a dignidade, ela tem que ser tratada com dignidade como pessoa com qualquer outra enfermidade. Então ela vai para o hospital geral. Os hospitais gerais hoje possuem leitos psiquiátricos, leitos de uma clínica mais ampliada, que consegue integrar, um leito integral, que consegue dar conta da demanda de saúde mental e das demandas clínicas. Porque a gente tem a demanda da saúde mental... Que são conjuntas, né? Exatamente. Aquela pessoa que está ali acometida naquele momento pelo uso abusivo de álcool e outras drogas, ela também precisa ser olhada clinicamente e cuidada clinicamente, para Exatamente. além da droga. Uhum. Até porque, por exemplo, no caso da droga, alguém que usa álcool há muito tempo, por exemplo, ela começa a ter várias comorbidades clínicas, precisa de vários exames relacionados ao fígado, à parte endócrina, à parte da diabetes, por exemplo, da parte da glicemia. Então, a saúde mental faz parte de um conjunto da nossa saúde. Como você falou bem no começo, a nossa saúde é biopsicossocial, né? Então, hoje nós temos o nível terciário para cuidar dessa necessidade de emergenciar e de internar. Mas eu vou dizer algo muito importante aqui. A internação, mesmo que voluntária, só será indicada quando todos os procedimentos extra-hospitalares comunitários abertos não derem conta. Então, peraí, vamos explicar aqui para que isso fique bem claro. Então, vamos imaginar que você conhece alguém aí na sua comunidade, ou alguém da sua família, ou até você, está numa crise, o famoso surto, não é isso, professor? Uhum. Para se dirigir, para ficar, na verdade pode se dirigir, mas para ficar internado, ele precisa ter esgotado todas as possibilidades anteriores, que está lá desde a ajuda no postinho, com o NASF, depois um CAPS ou um ambulatório. Não funcionou, esse paciente entrou em surto, entrou em crise, aí é que ele vai ser submetido a ficar internado nos leitos integrais. Exatamente, e para que a gente não caia no nosso erro do passado. Sim. De novamente excluir o louco, excluir o drogado. Estigmatizando. Exatamente. Então a gente precisa entender que os serviços comunitários, extra-hospitalares, serviços de território são prioridade. É lá que eu tenho que buscar primeiro. Inclusive o CAPS é um serviço que tem suporte para a crise. Sim. Você tem a medicação lá, você tem a equipe multiprofissional, tem a figura do médico, tem a figura do enfermeiro, então tem suporte para a crise. A emergência, a internação é o extremo, é quando esse suporte não der conta de algo mais sério, quando já está correndo risco. Até o usuário, muitas vezes, ele deixa de ir para um ambulatório, ou deixa de ir para o CAPS, e é por deixar de ir, por deixar de ser acompanhado, por deixar de tomar a medicação adequada, que é prescrita no CAPS, nos serviços especializados, ou no CAPS, ou no ambulatório, é por deixar de ir que essa pessoa, inevitavelmente, vai entrar num surto, vai entrar nesse estado emergencial. Às vezes a pessoa deixa de ir, mas às vezes também a família não leva. Porque também, chame aí bem a atenção dessa família, porque professor. Às vezes o preconceito é dentro de casa. Pode puxar a orelha, viu, dos meus telespectadores. Ó, puxa. Tem gente que tranca, que esconde, que não leva para o CAPS, que tem vergonha, que o ACS pergunta, tem mais alguém? Não tem mais ninguém não, só é eu e ele aqui. E o outro trancado lá no quarto. Então a gente ainda encontra casos assim no território. Eu ando com os alunos, né, pelo território, e às vezes a gente percebe no caso que ainda tem famílias que a gente tem que sensibilizar para fortalecer que essa família leve essa pessoa, que acompanhe. Porque nem todo mundo tem essa autonomia de ir ao serviço, especialmente as pessoas com transtorno mental. A pessoa que está no uso de drogas, às vezes tem mais consciência, mas um transtorno mental mais pesado, como uma esquizofrenia ou como um transtorno afetivo bipolar sem tratamento, a pessoa pode entrar no estado de alienação, de psicose. Então, vai precisar que alguém da família leve, que alguém da família se sensibilize para dar esse suporte. Muito boa a colocação do professor.
Então, se você tem algum caso aí na sua família, nós não estamos aqui entrando na esfera do julgamento. Nós estamos aqui acolhendo você, acolhendo a sua família, levando informação de qualidade como essa para que você não se sinta só. Exato. O mérito do programa Saúde em Evidência é exatamente esse. É entrar na sua casa, quando você abre as portas para nós, todos os sábados de manhã, levando informação e te acolhendo a tua família, para que você tenha acesso a esse tipo de informação e saiba que não está sozinho. Isso é muito importante, não é, professor? Muito bom, Catarina, você falar isso. É algo assim. Você pode contar com o Estado, com o poder público. Assim. O Estado tem essa função. A sociedade, o poder público existe para isso, para cuidar das pessoas. Esse é o principal objetivo. Sim. Então, se você não tem parentes, se você não tem com quem contar... A chamada rede de apoio, né? Exato. Aí sua rede de apoio vai ser agente do Estado, agente do poder público. E tem um monte de profissional excelente, eu tenho certeza que em todos os municípios que estão nos ouvindo, nos assistindo, procura que sempre tem, não é, professor? Pessoas engajadas, comprometidas com o juramento que fizeram lá quando se formaram. E é isso que eu acho que tem que destacar. O SUS, ele é composto por profissionais muito bons. Verdade. Muito bons. Concordo. Professores capacitadas. Muitos passaram por uma seleção para estar ali, que às vezes é muito difícil. Então a gente não pode desprezar o que a saúde pública tem para oferecer para a gente. O SUS pode oferecer um suporte para a saúde mental. E vamos fortalecer isso. Se a gente perceber as falhas, vamos conversar. Vamos entrar nos conselhos. Uma das diretrizes do SUS é a participação popular. Sim. Então vamos lutar, porque a gente paga pelo SUS. Verdade. E não é barato não, E a é gente paga, caro. não. Então vamos fortalecer o Sistema Único de Saúde e contar com ele. E tem profissionais muito bons no SUS. É verdade. Então esse é o propósito do nosso programa, tá sempre trazendo você para essas reflexões. Então, professor, para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos telespectadores, se a gente pudesse trazer uma palavra, uma pessoa que está ali passando por um adoecimento mental, ou está passando por alguma questão de dependência química, ou alguém da família, não, nossa, quando ele falou que existe ainda famílias que escondem pessoas que estão acometidas de adoecimentos mentais, para humanizar ainda mais essa nossa conversa aqui hoje, nesse sábado tão importante, como é que a gente poderia ajudar quem está em casa a se sensibilizar e a procurar os serviços para começar? Vamos começar uma nova história? Eu brinco sempre que toda segunda-feira é também uma segunda chance. Verdade. Mas o sábado também, ele pode ser o despertar para o novo, para uma nova conduta, para uma nova postura. Faça esse convite, essa convocação, professor, dessas pessoas que muitas vezes se sentem sós e abandonadas. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que só quem passa por um problema de saúde mental é que sabe. Que sabe. Então, uma depressão é algo muito potente. Eu agradeço por não ter passado, mas de ouvir os usuários que chegam até mim, os pacientes, as pessoas que chegam até mim, eu imagino que seja uma dor muito difícil. Ou quem está, por exemplo, numa dependência química e está perdendo tudo. Perdendo a família, perdendo a moradia, gente que não tem mais onde morar, que muitas vezes fica em situação de rua por conta de como a droga consumiu essa pessoa ao longo do tempo. Né? Então, é um grau de sofrimento tão grande que a primeira coisa que eu preciso dizer é peça ajuda. Você precisa pedir ajuda. Não dá para ficar só. Então, se você não sabe como chegar no serviço, chegue primeiro em que você tem perto de você. A igreja, o grupo da comunidade, peça ajuda a alguém, porque essa corrente vai se estabelecer e vai alcançar quem pode cuidar daquela demanda. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse: não fique sozinho. Peça ajuda a alguém. Nem que seja a pessoa da sua igreja, a pessoa da sua comunidade, a pessoa do lugar onde você frequenta, da sua faculdade, da sua escola. Comunique a alguém que você está em sofrimento. Porque a gente costuma ver quando a gente tem um problema na pele, Sim. Quando a gente está com uma fratura, com alguma coisa andando, e é visível. Quando a gente está adoecido mentalmente, é invisível. Os silêncios,
as agitações. Vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e continua conosco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. E chegamos para o último bloco do Saúde em Evidência deste sábado. E eu sei que você já vai ficando com saudade, mas no próximo sábado a gente tem encontro marcado. Mais uma vez, muito obrigada por abrir as portas da sua casa para que nós entrássemos. E muito obrigada também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Memorial Imagem. Professor, se nós pudéssemos, neste bloco, neste último bloco, estar chamando a atenção dos nossos telespectadores para esse novo olhar à saúde mental, como é que nós poderíamos ajudar as pessoas que estão em casa a identificar esses sinais que sugerem, que são ali um pontinho de luz amarela chamando a atenção de que ali pode haver alguém em sofrimento emocional, em sofrimento mental? Ótimo. Muito importante essa pergunta, Catarina. Então, eu quero falar isso tanto para a família, mas também eu quero falar isso para professores, eu quero falar isso para os enfermeiros da atenção primária, para os médicos da atenção primária, para os ACS. Então, eu quero que essa minha fala sirva a todos esses, não só um pai ou uma mãe ou um irmão ou irmã, mas também a outras pessoas que estão ali prestando algum tipo de atenção ou cuidado para outras pessoas. Então, é muito importante que você compare a pessoa com ela mesma. Esse é o primeiro ponto. A pessoa está mostrando irritabilidade frequente e ela não demonstrava isso, né? Está falando de maneira mais agressiva, reativa, demonstrando um certo estresse, impaciência, dificuldade de raciocínio. Talvez essa pessoa esteja começando a entrar num sofrimento voltado para a questão de estresse, de ansiedade, né? A pessoa está se isolando. O adolescente que se tranca no quarto, que a gente esquece de bater na porta às vezes. Nosso filho, né? Se tranca no quarto porque vai jogar videogame e a gente esquece de bater na porta para saber aí tá bem. E cada vez esse isolamento vai aumentando, essa pessoa começa a não ter mais amigos,
não ter vínculos sociais e começa a criar um mundo só para si. É bom ficar alerta, né? A gente nasceu, a nossa psicologia, a nossa mente surgiu do encontro com o outro. A gente só desenvolve um jeito de ser porque lá quando a gente é bebê, alguém olha pra gente, alguém conversa com a gente. O ser humano, ele é biologicamente social, ele nasceu para estar nas relações, senão ele adoece. Então o isolamento pode adoecer alguém, né? Um choro fácil, alguém começa a contar uma história e já fica com o olho marejado, já começa a chorar. Por pouca coisa, às vezes por coisas simples. Então, isso é um sinal. A pessoa está passando muito tempo fora de casa, sumindo. Aí está chegando alcoolizado com uma certa frequência. E essa frequência está aumentando. Ou está usando mais o cigarro com maior frequência. Ou você começa a perceber que ela está escondendo algumas coisas. Talvez ela esteja usando alguma coisa que não é aceito pela família, não é aceito pela sociedade. Então ela começa a guardar mais segredos. Então, privação de sono, a pessoa não está dormindo mais. Ou a pessoa está comendo muito, ela não comia tanto, mas ela está com apetite sem fim. Ou ela parou de comer, parece que travou aqui, e a pessoa está emagrecendo muito. Sabe? São muitos sinais que podem indicar um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, um uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, os profissionais, os professores, o pai, a mãe, o irmão, a tia, tem que ficar de olho nesses sinais. Que a pessoa está mudando e está apresentando alterações de comportamento que podem revelar um sofrimento que ainda está inicial, mas que pode ficar muito intenso. E quanto mais intenso, mais é difícil a reestruturação dessa pessoa, a reorganização dessa pessoa. Olhos atentos, ouvidos treinados para que nós possamos, nas nossas relações, seja dentro da nossa casa ou dentro do nosso ambiente de trabalho ou na escola, sobretudo na escola. A gente tem visto muita coisa acontecer com os nossos jovens e aí a gente convoca os professores a terem esse olhar mais atento, esse ouvido mais preparado para que nós possamos fazer a intervenção, né, professor? Na hora certa, na medida ainda da prevenção e promoção à saúde. Professor, eu disse no começo do programa que o senhor está na Faculdade de Medicina do Sertão. Como é que funciona? Agora, nesse último bloco, eu gostaria que o senhor falasse como é que funciona o seu fazer lá na faculdade, dentro dessa perspectiva de saúde mental na atenção primária. E também já é um momento, se quiser emendar uma coisa na outra, fique à vontade de sinalizar para as pessoas onde lhe encontram, se quer deixar alguma rede social, fique à vontade. Então, lá na faculdade eu atuo em duas frentes. Eu sou docente e também trabalho no núcleo de apoio psicopedagógico. Né? Então, em relação à docência, meu principal foco é uma unidade curricular chamada Interação, o que trata da interação entre a escola, né, a academia, os serviços e a comunidade, que é o IESC. E o grande foco dessa disciplina é levar os alunos para o território. É que os alunos vivenciem o serviço. Então, a gente tem o prazer de estar na unidade de saúde da família e já começa a surgir lá as demandas de saúde mental. Quando a gente vai fazer uma visita a um idoso, e o idoso fala de como está deprimido, ou que o filho está dando um trabalhinho, e aí ele começa a entrar, a discutir que aquele filho está usando alguma substância psicoativa prejudicial. Os alunos também vivenciam os serviços de CAPS, já um pouquinho mais para frente dentro do curso, dentro dessa disciplina, dentro dessa unidade curricular. Então, a gente tem sensibilizado os formandos em medicina a não esquecer a temática da saúde mental. Eu também participo de uma liga de saúde mental lá com alguns alunos do quinto período e do terceiro período, e aí a gente está fomentando o assunto da saúde mental dentro do curso, porque faz parte da atenção integral ao ser humano é olhar também a saúde mental. Né? E esse núcleo de apoio que a gente tem lá, eu junto com a Ana Paula e com a Maria José, outra psicóloga e uma psicopedagoga, a gente já também faz esse suporte ao discente. Como você falou, as escolas, as universidades estão cheias de alunos que muitas vezes estão com dificuldades emocionais e que precisam, às vezes, de um suporte inicial, de alguém que diga, procura um profissional, ou faz assim, respira, gerencia a tua ansiedade dessa forma, gerencia teu estresse dessa forma. Então, a faculdade
e algumas se preocupa também com esse apoio psicopedagógico ao discente. E quando a gente percebe lá na faculdade, e quando um professor perceber na escola também, que é um caso que requer um olhar mais clínico, aí é o caso de encaminhar, né? Porque tanto a escola como as academias não é espaço para tratamento de saúde. O local educacional não tem a competência e expertise para tratar a saúde de alguém. Então, é necessário que os profissionais tenham sensibilidade e dizer, procura um serviço. Então, lá na faculdade, quando eu atendo lá no núcleo um aluno que eu percebo que precisa de uma psicoterapia ou de um olhar psiquiátrico, porque precisa regular um sono, por exemplo, com medicamento, então a gente encaminha para os serviços da rede, né? Dessa rede que a gente tanto falou aqui. Sim. Né? Seja a rede pública, seja a rede privada, quando a pessoa prefere usa essa rede. Uhum. Né? Então, é isso. Vocês encontram o contato do professor Berg lá no Instagram. Eu não tenho. No Instagram da Faculdade de Medicina. Pronto, para manter minha saúde mental também. Eu não sei lidar muito bem com as redes sociais, eu não estou nas redes sociais. E atualmente eu também não trabalho como psicoterapeuta, não estou atuando como psicoterapeuta. Então, a gente se encontra na vida, nos seminários, nas formações. Perfeito, então. Eu estou por aí, eu estou sempre me comunicando com os profissionais da rede, então a gente se encontra. É só seguir o @ lá da Faculdade de Medicina do Sertão. Medicina do Sertão é bem simples, você vai encontrar com muita facilidade. E tiver alguma dúvida, algum questionamento ou algum pedido de ajuda que caiba no contexto da nossa conversa hoje com o professor Berg, é só ir lá, deixar um direct, deixar um comentário em alguma postagem, e aí o pessoal da administração vai repassar para o professor Berg e essa resposta vai chegar para você, né, professor? Com certeza. Professor, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no programa Saúde em Evidência mais uma vez. É sempre muito bom recebê-los. Tenho certeza que quem está em casa adorou a temática de hoje. Falar sobre saúde mental é sempre muito gostoso, é sempre muito importante. Seja muito bem-vindo sempre. E quando tiver alguma novidade, quando tiver algum congresso ou alguma ação que vocês forem desenvolver na faculdade, convida a gente que a gente vai para a faculdade também, porque a gente adora esse movimento. Com certeza. Ano passado fizemos o primeiro seminário de saúde mental, né, e lotou o auditório da faculdade, e esse ano vamos fazer o segundo seminário de saúde mental e vamos convidar sim. Agradeço, Catarina, o convite. Estou me sentindo em casa. Sinta-se muito obrigado. Você vai voltar várias vezes. Muito obrigado pelo carinho. Né? Muito obrigado por escolher falar sobre saúde mental. Né? A gente, depois da pandemia, parece que explodiram os casos de saúde mental. Está muito presente. Então, que bom que a gente tem espaços para poder falar sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental. Muito obrigado. Obrigada a você que está aí em casa também. Obrigada a todos os nossos apoiadores. E, presta atenção. Encontro marcado no próximo sábado. Se fosse você, já estava aí pegando o celular agora e colocando o despertador para todo sábado, 10:10, você soltar o que estiver fazendo e vir para o encontro com Catarina Cussino e abrir as portas da sua casa para o Saúde em Evidência entrar. Muito obrigada pela participação de todos vocês, pela audiência aqui da TV Nova Nordeste e da TV LW. E o nosso muito obrigada e até o próximo sábado.